Aí, ó, parabéns, Kaká. Parabéns, jogador fraco. Mano, cara, nem vou falar que eu tô pensando aqui pra não tomar um processo do jogador fraco desse, cara. Esse cara não pode vestir a camisa do Corinthians mais, mano. Na moral, mano. Cara ruim, mano. Cara ruim. Na moral, cara. Que Dorival tá na cabeça também de colocar um cara desse aí. O João Pedro Joca jogou muito contra o Flamengo. Dorival vai e me coloca esse zagueiro horroroso, cara. Horroroso. Um dos piores zagueiros que eu já vi com a camisa do Corinthians, mano. Na moral. Então, se prega uns cortes aqui pra vocês. Deixa o seu like, se inscreve no canal. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Acabar a partida, viu, pênalti? Parabéns, hein, Kaká? Parabéns você, parabéns, Dorival Júnior. Parabéns de colocar o Kaká. Parabéns, que legal, parabéns. Deus abençoe vocês todos. Aí não é, o gol que já tinha feito foi culpa dele. Acreditar num Kaká pra jogar, acabou o jogo, olha lá. Parabéns, Kaká. Aí, Kaká, que legal. Parabéns pra você, Kaká. Você é o cara, Kaká. Você é o cara que faz gols. Você que mandou a imprensa tomar no cu, não foi, Kaká? Mas você merece seleção. Parabéns, Kaká, de você fazer um pênalti como esse. Parabéns de colocar o Kaká. Parabéns de contratar esse jogador. Parabéns. Kaká, você é um craque, você é maravilhoso, você é um deus da zaga. Que jogador maravilhoso que você é. Parabéns, Kaká, de fazer um pênalti no final do jogo. Parabéns pra você. Pois é, pessoal, terminou no Beira-Rio. Inter 1, Corinthians também 1. Ai. Vamos lá, deixa eu pensar para não ser processado. Mas, cara, o Corinthians não pode ter tanto jogador horroroso no seu elenco. Tanto jogador mequetrefe, tanto jogador com QI baixo dentro do elenco. Por mais que digam, mano, não foi pênalti. Eu também, particularmente, acho que não foi pênalti. Aquela mão do Kaká nas costas do Bruno Henrique, pra mim não é suficiente pra desequilibrar o jogador do Inter. Mas o que esse Kaká é ruim não tá escrito. O que esse cara é horroroso não tá escrito. Esse cara não pode vestir essa camisa. É um absurdo. E mais absurdo ainda é o seu Dorival Júnior, você, Dorival Júnior, manter esse cara no jogo até o final. Esse cara tava louco pra ser expulso. Já no primeiro tempo, quando ele toma aquele cartão amarelo lá contra o Carboneiro, naquele lance, cara, eu falei, vai ser expulso ainda na primeira etapa. Já deveria ter saído no intervalo, Dorival. Qual parte disso você não entendeu? Você que convive com esse cara e sabe o quanto esse cara é ruim, é fraco, e você manteve ele até o final. Tava na cara que ele mais cedo ou mais tarde ia confessar, porque ele sempre faz isso. O Kaká sempre dá dessas. É ridículo, Dorival. Você jogou o time no mato, junto com ele. Porque o Corinthians tinha um jogo controlado, era uma vitória certa, assegurada no Beira-Rio. A torcida vai no Inter já no primeiro tempo. O Inter que nos últimos 3 jogos ganhou 1 ponto, Dorival. Hoje era uma vitória certa, com atuações muito boas individuais, inclusive do próprio Guinegão, o Vitinho, o Hugo que não comprometeu. Mas você fez essa questão, Dorival, de manter o Kaká até o final. Ai, mano, mas o lance ali você tá pegando no pé porque não foi pênalti. Gente, ele foi responsável. Ele foi imprudente dentro da área. Você não pode dar pro árbitro, que é um monte de porcaria também apitando no futebol brasileiro, essa prerrogativa do cara entender se foi ou se não foi pênalti. Era um lance fácil do Kaká ter marcado o Bruno Henrique. Não precisava ter feito aquilo que ele fez. Perdendo a corrida pro Bruno Henrique, perdeu o posicionamento pro Bruno Henrique dentro da área, Kaká. Você tá de brincadeira. Olha o seu tamanho, olha o tamanho do Bruno Henrique. Vá pro inferno. Então é por isso que o Corinthians tá capengando no Campeonato Brasileiro. Porque muitas vezes falta QI dentro de campo. Cara, tô muito indignado. Não é possível, cara. Não é possível. Não é possível. Tô abrindo a transmissão agora, no instante em que terminou o jogo. E não é possível que o Corinthians deixou escapar essa vitória. Cara, não me conformo. Não me conformo. E aí eu não sei se eu fico mais bravo com a arbitragem, que foi horrenda, horrorosa, calamitosa, fraca, frágil, flácida, ou se eu fico indignado com o senhor Dorival Júnior. Por que alguém em sanidade me escala o Kaká? Me expliquem. Por que o João Pedro Choca estava no banco para o Kaká? Alguém me explica isso. Eu não acho que foi pênalti. Mas por que alguém me escala o Kaká? Que só atrapalha. Que não faz nada de bom, nada de produtivo. Que não tem a mínima condição de vestir a camisa de um clube do tamanho do Corinthians. O que o Kaká faz nesse time? O que o Kaká faz no time titular? Para o João Pedro Choca, que está no banco, que fez um baita jogo contra o Flamengo, que foi substituído no segundo tempo. Por que diabos o Kaká estava jogando? Porque era óbvio que ele ia fazer uma cagada. Era óbvio que a bola ia bater na mão dele, que ele ia cometer um pênalti, que ele ia fazer alguma merda, um gol contra. É óbvio que ele ia fazer uma cagada, porque ele sempre faz uma cagada.
O Kaká não existe, gente. Não existe esse cara ser jogador de futebol. Não existe ele jogar no Corinthians. E não existe ele ser escalado pelo técnico. Mas o que o Dorival tem na cabeça de escalar um jogador como esse? Pelo amor de Deus. O João Pedro no banco. Mas que absurdo, cara. Que absurdo. Como é que me põe o Kaká? Então a culpa é sua, Dorival. Eu não posso culpar a arbitragem, que foi péssima no jogo. Eu não posso, a culpa é sua. Porque jogador ruim, você não pode ter no elenco, porque uma hora ele joga. Só que a culpa é do treinador que põe para jogar, como titular. E hoje o Dorival pediu, olha, mas hoje o Dorival pediu, porque a escalação dele, e ele ainda foi bem, ele ainda deu sorte, porque o time foi bem no primeiro tempo. O Hugo, que eu olhei a escalação, o Hugo Farias, lateral, falei, pelo amor de Deus, por que o Bidu não tá, por que o Michael não tá, por que o Martínez não tá, o que o Dorival quer? Mas, cara, ele tava ganhando o jogo. Eu ia ficar com a minha boquinha bem fechada aqui. Mas ele me coloca o Kaká. O Kaká. O que ele espera que aconteça com o Kaká? O Kaká atrai desgraça. O Kaká atrai qualquer coisa de ruim que possa acontecer dentro da área. Porque a bola procura ele para bater na mão dele, para bater nele e entrar no gol. O Kaká não existe, gente. Não existe. Eu sei que não foi pênalti, mas você tendo o Kaká, você corre o risco desta merda acontecer. Você corre o risco. Você tendo o Kaká, alguma coisa vai acontecer. Nem que seja no último minuto. Então, parabéns, Dorival Júnior. Parabéns. A culpa é sua. Eu não vou ficar bravo, mais bravo com a arbitragem. Porque eu também tô puto, porque foi um roubo, foi um absurdo, não tinha que ter marcado o pênalti. O gol anulado, não sei se tava. Mas, cara, o Kaká não, Kaká não. O Kaká ele vai te deixar na mão. Ele vai te deixar na mão em algum momento. Cara, é nítido isso. Ele tomou um cartão ridículo porque ele perdeu uma bola na lateral do campo. Ele não foi expulso por detalhe. Ele comete faltas bobas. Ele é grosso. Ele não sabe jogar futebol. Uma hora ele ia aprontar. Uma hora ele ia aprontar. E vejam só, o jogo ele é muito longo. Ele tem muito tempo para acontecer. Sempre dá tempo do Kaká fazer uma cagada. Do Kaká fazer uma cacaca. E ele acabou fazendo. Ai, olha só que loucura. Cara, é inacreditável que o Corinthians deixou escapar essa vitória. Tô puto sim, porque era para afundar esses caras. O Inter tá em 15º, o Inter tá quase se balançar a tabela, o Inter cai na zona do rebaixamento. Mas não, o Corinthians conseguiu dar sobrevida para este Inter que não jogou absolutamente nada, a não ser nos 5 minutos iniciais. Um jogo controlado, tinha 13 mil pessoas no Beira-Rio, pareciam aqueles jogos de pandemia, não tinha ninguém no estádio, e o Inter doou ingressos. O Inter distribuiu ingressos. Vão no jogo, pelo amor de Deus. O time está numa crise danada e o Corinthians conseguiu perder pontos para esse time. Ai. Vamos lá, sejam todos bem-vindos à minha live. Cara, inconformado. A arbitragem foi horrorosa, mas o Kaká, parabéns, hein, Kaká? Você conseguiu, parabéns. E parabéns, Dorival, porque o Kaká não pede para ser escalado, né? Ainda mais tendo o Tchoca no banco. Por que o Tchoca estava no banco? Por que o Kaká foi escalado? Pois é. E o Dorival não vai nem dar entrevista, né? Porque ele foi expulso. Gente, eu tô de olho aqui em Santos e Grêmio, que já começou 0-0, 11 minutos, então tô de soslaio aqui fazendo a nossa live. Tava pronto aqui para falar de uma vitória do Corinthians, para falar de 3 pontos fundamentais. O Corinthians tinha escalado a tabela, deixa eu ver como é que tá agora. Tava em 11º, cara. Tinha colado no Grêmio, inclusive, com 32 pontos. Agora, o Corinthians segue na 13ª posição, né? Com 30 pontos. O Inter, 15º, ainda com 29. Tem 5 pontos. O Inter tá a 6 pontos da zona do rebaixamento. E esse é o problema, né? Quando a gente pensa em zona do rebaixamento, porque esse bloco do Z4 está se distanciando. Mas, enfim, vamos falar do jogo. Mas é claro que vai ficar muito nesse lance polêmico aí, né? Não tem jeito. Deixa eu, antes da gente falar, a gente vai falar do jogo. A escalação do Dorival me assustou, tá? Porque ele faz 3 zagueiros, mas ele faz 3 zagueiros com o Kaká, Gustavo Henrique e o Angelelli, e ele abre o Hugo de ala. E a gente sabe que o Hugo não é necessariamente um ala, ainda mais quando você tem o Matheus Bidu. Mateuzinho, bota o Ranieri, o Rian no meio, o Bidon, que fez um partidaço de novo. O Bidon jogou demais.
Na frente o Guinegão e o Vitinho. O Vitinho até muitas vezes vindo armar o jogo, vindo de trás e tal. E os primeiros 5 minutos, o Inter vinha com aquele time que a gente já sabia, né? Um time que não tinha muita diferença. E nos primeiros minutos, o Inter meio que deu uma blitz ali, só que perdeu um gol inacreditável com o Alan Patrick, que tá um sono danado. E aí, na primeira chegada do Corinthians, o Corinthians faz o gol com o Guinegão. Aliás, Guinegão, né? Impressionante. Todo jogo ele broca. Todo jogo ele broca. Um levantamento na medida do Mateuzinho, nas costas de quem? Bernabei! Que eu falava para vocês no vídeo pré-jogo, né, cara? Se ele não botar uma sustentação, e ele até botou, né? Porque ele botou o Juninho por ali. Mas não adianta. O Bernabei, cara, é impressionante. Ele é um nada defensivo. E aí chegaram 2 jogadores para concluir. O Guinegão e mais um. Agora eu não lembro quem é que estava junto com ele. E o Guinegão de cabeça vence o Antony e faz 1-0. O Corinthians faria o 2-0 num impedimento que a gente olha e fica, meu Deus do céu, essa linha não está sobreposta. Não. Ele me parece estar um corpo um pouco inclinado, mas a imagem não é boa. Ela é num ângulo que não favorece. Então, assim, eu acho que ano que vem, com impedimento semiautomático, a gente vai resolver isso, né, de uma vez por todas. Eu espero que sim. Mas aí o Hugo, que estava fazendo um jogo até razoável, estaria fazendo o 2º gol do Corinthians. Só que aí, vejam só, ele anula o gol do Corinthians por esse impedimento e depois o Inter chega ao seu gol. E aí eu vou dizer um negócio para vocês, tá? Bem baixinho aqui. Eu não sei se o cara atrapalha não o Souza não, tá? O jogador que estava impedido, que agora até não sei quem era. Mas o Alan Patrick cobra uma falta e o Oscar Romero, o irmão do Romero, tá atrás de uma jogada ensaiada e ninguém diminui para o cara. O cara chuta sozinho. Ele chuta tão no canto do Hugo que o Hugo não chegaria na bola. E aí o árbitro é chamado ao VAR e ele vai até com o assistente, né, o Guilherme Dias Camilo, para tentar interpretar a jogada. E esse aí eu não sei não, hein? De verdade, deixo para vocês. Eu realmente não fiquei com a conclusão assim, não, aí atrapalhou, estava no raio de ação, ele impediu o Hugo de chegar na bola. Sei não. Mas os caras olharam lá e falaram, não, ele está aqui na frente, enfim, atrapalhou. E se na opinião da arbitragem atrapalhar, ele tem a prerrogativa para anular. Anulou o gol do Inter. Então o Corinthians estaria saindo de um 2-0 para 1-1 naquele momento. Mas aí anulou, ficou 1-0. Vem no segundo tempo, o Dorival aciona o banco, aí coloca 30 minutos só. O Maicon, o Martínez, o Bidu. O Guinegão cansou, depois ele botou o Romero. E ainda botou o André no meio ali para dar uma sustentação, né? Só que aí baixou demais, né? Baixou demais as linhas, segurou demais. E aí, com isso, o Inter começou a chegar, começou a rondar, mas o Inter não agredia, não ameaçava, o Hugo não fazia nenhuma defesa. Aí entrou o Kaká em cena, né, cara? Aí o Kaká entrou em cena. Olha, valeu, Kaká. Ó, quer ver? Aqui, ó. Olha o que o Kaká provoca. Gol do Grêmio! Gol do Grêmio! Olha aí, Alisson em plena Vila Belmiro, marca para o Grêmio 1, Santos 0, Edu Dracena, hein? Falou hoje que o Santos ia ganhar, que não sei o quê. Olha aí, tá dando Grêmio, hein? O Kaká acabou com a meia-noite aqui, né? Isso aqui não vai adiantar nada, mas Grêmio está ganhando. Olha a reposição de bola. Gabriel Grando. Aí o Alisson pela ponta direita. Boa jogada do Alisson, hein? Boa jogada do Alisson. Passaram, né? O jogo do Inter recém acabou com o Corinthians aqui, então a gente está fazendo a live aqui, falando mais desse jogo especificamente. Mas eu tô muito indignado com o Kaká, velho. Tô muito indignado com o Kaká. Com o árbitro também tô, quero que vocês entendam isso. Eu também acho que não foi suficiente para derrubar, mas o Kaká não precisava puxar ali com aquele braço aí. Para quê? Para quê? O Inter não ameaçou o Corinthians deu um gol pro Inter. É isso que eu fico puto. Deixa eu ouvir vocês aí, vai. O jogo já tinha acabado, árbitro de 4ª divisão. O Rodrigo José Pereira de Lima, senhor Fábio Padilha, ele é péssimo, ele é fraco, mas o jogo já tinha acabado. Mas quando tem um lance polêmico, ele é obrigado a esperar a análise do VAR. E se o VAR entender que houve o pênalti, foi o caso, ele tem que ir ao vídeo e esperar a conclusão do pênalti. Isso é protocolo, então não tem muito o que fazer. Isso aí não dá para reclamar. Por isso que o Corinthians tinha que ter dado um balão na bola, tinha que ter dado um bico na bola, tinha que ter dado sei lá o quê. E vai anular, pô? O que ele vai anular?
Alexandre Guimarães, muito parecido com o ano passado. Deixa eu desligar aqui o meu tablet aqui. Depois do empate com o Inter, o gol do final, o Coringão teve 7 vitórias seguidas. Isso podia se repetir, né? Pô, Alexandre, se fosse isso, né? Porque o Corinthians está mal, inclusive em casa. E agora tem o Mirassol, né? Mirassol no sábado. Luan Alves, quando vamos profissionalizar a arbitragem no Brasil? Gol impedido que não foi, pênalti que não foi. Depois Colorados vem chorar no DVD. Kaká, até minha avó falou que ele é pedra no sapato. Não dá, cara, não existe. Não existe. Ai, ai, ai. Assim, difícil, viu? Treinador Leonardo Augusto, Dorival Antônio Oliveira brasileiro. Ele deixou o Kaká até o final, marcando o melhor do Inter. Técnico fraquíssimo, não chega na final da Copa do Brasil. Hoje um amigo até me perguntou, pô, o Dorival, será que vai continuar? Eu falei, cara, o Dorival eliminou o Palmeiras na Copa do Brasil, tá na semifinal, só se ele cair muito agora no Brasileiro, porque ele se manteve bem depois disso, né? Só que, cara, hoje deu raiva, velho. Por mais que, sei lá, por mais que a arbitragem tenha falhado, mas, porra, cara, você deixar o Kaká você escalar o Kaká. É um convite. É um convite ao crime. O Vitor Colino, o Corinthians está igual o cavalo paraguaio. Corre e morre na chegada. Dorival escala mal. Quando o lance é difícil de analisar sem conclusão, não prevalece a marcação de campo, igual teve um com o Mateuzinho. Então, mas a gente acha que é um lance difícil de analisar, né? Agora, eles lá chegaram a uma conclusão. Ele olhou na cabine e teve uma conclusão. O ideal seria isso, né? O ideal seria assim. Esse seria o protocolo. Como o Gui Black não foi o melhor da partida, eu não sei quem eles escolheram, o Luan, mas ele jogou muito mesmo. Mas o Bidon acho que jogou mais que ele. Ele estava decidindo a vitória até o final, mas o Bidon, tecnicamente, para mim, foi o melhor em campo. Hoje tu dorme de calça jeans. Pois é, já tinha passado esse aqui. Lance do gol do Inter, pode analisar que o Hugo só tem reação após passar por aquele que estava impedido. Isso é interferência, Luan. Tá bom, é um ponto de vista. Tem uma câmera de trás do gol do goleiro do Inter, do Antony, que é um pouco diferente. Eu tive uma outra visão. Quando olha essa imagem de trás do gol, parece mesmo que atrapalhou. Uma imagem daqui, mostrando o gol aberto assim, eu já fiquei mais na dúvida. Caramba, velho, na moral, velho. Até o Chico Garcia, que teoricamente não é corintiano, ele é gremista, né? Porque a esposa dele é corintiana. Cara, a gente não pode falar tudo que pensa aqui na internet, senão acaba tomando um processo de graça aí. Mas cara, que falta de inteligência para alguns jogadores, né? Tá certo, cara, não foi pênalti, mas ele deu motivo, cara. Ele colocou a mão nas costas do cara ali e dá motivo. E, cara, que empate com gosto de derrota, cara. Na moral, cara. Eu já não gostei quando o Dorival entrou com um time misto ali, com Rian, Hugo, Angelelli. Cara, esse Kaká aí, pelo amor de Deus, cara. 25 milhões num cara desse, cara. 25 milhões num cara desse. Pô, desanima demais, cara. Desanima demais. Assim, mais um ano de sofrimento aí. Empatar com esse Internacional, esse time horrível do Internacional, é brincadeira, mano. Na moral, que time ruim do Internacional. E o gol impedido lá, não sei não, hein? O nosso, né? Pra mim não tava impedido também. Cara, e foi. Realmente, cara, não foi pênalti, mas o Kaká deu motivo. É, vamos tentar ver também aí. O Dorival vai falar na coletiva, daqui a pouco tem coletiva aí. Se você tá vendo depois, a coletiva já tá aqui no canal. Os caras tão muito bravos, na moral. Eles estão mais bravos que com a derrota do Flamengo. Não é possível, cara. Ou não é possível um empate desse aí. O jogo na mão. Cara, se vocês prestarem atenção no finalzinho do jogo, Romero fazendo gracinha na bandeirinha de escanteio lá, quando o Corinthians estava no ataque. Quase. Ele foi dar uma caneta no cara, perdeu a bola. E quem perdeu a bola aqui na defesa, que resultou no pênalti, Romero. Querendo fazer gracinha, dando de letra. Por isso que esse jogador lixo não entra mais no time. Fraco. Que suma do Corinthians também, mano. Na moral, acabando o contrato aí, vaza do Corinthians. Valeu, agradeço pelos serviços prestados aí. Mas já era, não dá mais não, cara. Não dá mais. Então é isso, deixa o seu like, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Valeu, é nóis.